e urgente a tarefa de evangelização, principalmente nos dias que correm, em que tão grandes transformações ocorrem por toda parte, e que trabalhadores sinceros e leais do Cristo renascem com grandiosas tarefas a cumprir a reencarnação de vida em todo o planeta. Blandina, mensagem psicografada em janeiro de 2006. Blandina, que foi Irma de Castro, que foi Meimei. Na era de 75, no ano de 75 da era cristã, Inácio recebeu, através do sonho, uma mensagem de Jesus que chegou para ele e alertou sobre a evangelização, dizendo: Inácio, lembras de quando eu falava aos meus discípulos, vinde a mim as criancinhas? Quando acordou desse sonho que esteve com Jesus, Inácio disse a Cefas: Jesus esteve comigo e nos convidou ao caminho da evangelização com a criança e o jovem. E assim, na cidade próxima, um grupo de senhoras se reuniam e uma delas se destacou com o nome de Blandina. No livro Anticristo, Emmanuel relata para nós uma história que se passa em 243 depois de Cristo. Nessa história tem um romano que se chama Cassiano. E esse romano, ele detesta os cristãos. Esse romano tem uma filha que se chama Blandina, que é a mesma, né? E Blandina fica tocada pelas lições do Mestre Jesus. E, no caso, ela é influenciada por uma amiga, uma grande amiga cristã que se chama Lívia. Lívia, que vem a ser de Chico Xavier nessa encarnação, encontra Cassiano um dia e fala para ele que mais tarde eles irão se reencontrar, e por meio de Blandina, que seria, no caso, a referência, ponto de referência afetivo deles. E Blandina, no caso, vem a ser Meimei nessa encarnação. E assim a querida Blandina renasce no Brasil, em Minas Gerais, na cidade de Mateus Leme, no ano de 1922, com o nome de Irma de Castro. Conheceu Arnaldo Rocha e aos 22 anos casou-se. E passaram a se tratar com o apelido de Meimei, que significa amor. Irma foi católica praticante e ele, o esposo, era materialista. O casamento durou apenas 2 anos, pois ela veio a falecer por uma nefrite própria. Aproximadamente 50 dias após o desencarne dela, Arnaldo Rocha estava descendo uma avenida em Belo Horizonte e aconteceu algo na vida dele que mudou a vida dele. Ele encontrou o Chico Xavier e eles não se conheciam. É Arnaldo Rocha em nada. E Chico falou: mas olha, se não é o nosso Arnaldo, vejam como ele está batido, magro, com saudade da sua querida Meimei que já partiu. E Chico olha para ele e diz assim: meu filho, deixe-me ver o retrato que você carrega na carteira de nossa Meimei. E após isso, Chico falou: a nossa princesa precisa muito lhe falar. E naquela mesma noite, na cidade de Belo Horizonte, numa reunião mediúnica, veio a primeira psicografia assinada por Meimei. Arnaldo Rocha tornou-se espírita e, a partir desse momento, começou a dar atendimento fraterno aos irmãos desencarnados, até seus últimos dias na Terra, que foi agora em outubro deste ano. E com o passar do tempo, Chico Xavier começou a contar a seus amigos que Meimei era a própria Blandina. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz dava o trabalho de Blandina em nosso lar, o Lar da Bênção.
é uma colônia que recebe as mães que vêm visitar seus filhinhos desencarnados. Trata-se de uma colônia educativa para as mães e abrigo para as crianças desencarnadas. Somente valorosa missionária do bem e da luz, em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças e que se desvela no mundo espiritual pela formação da mente infantil à qualidade do Evangelho Redentor. Emmanuel. E agora vamos mostrar a herança da Meimei, que é a evangelização, a nossa amada casa. Minha netinha vai aparecer.
o grupo do Renato vai falar do Peixotinho. Nós vamos falar hoje, através, como participantes do grupo do GEM, das quintas-feiras da noite, a gente vai falar sobre o Peixotinho. Deixa que eu vou passar depois. O Peixotinho ele foi o mais notável médico de efeitos físicos do Brasil. Nasceu no Ceará, na cidade de Pacatuba, em fevereiro de 1905. Desencarnou bem jovem, aos 61 anos, na cidade de Campos, do Rio de Janeiro. Ele teve uma infância de bastante dificuldade, ficou órfão muito cedo e acabou sendo criado pelos seus tios. E na fase da expansão da doutrina espírita, três médios notáveis aí se destacaram, né? Todos eles conhecidos de todos nós, Chico Xavier através da psicografia, Divaldo Franco através da palavra, e Peixotinho através dos fenômenos de efeitos físicos. Provavelmente o menos conhecido deles, né? Em razão até pelo desencarne tão precoce, comparado aos outros, porque Chico Xavier viveu até os 92 anos, encarnado em junho de 2002. Divaldo Franco deve estar entre nós, né? O Peixotinho não, o Peixotinho faleceu bem cedo. Os primeiros anos da vida dele, os tios queriam que ele seguisse uma carreira eclesiástica. Ele foi matriculado, portanto, num seminário. Ele teve várias posições disciplinares nesse seminário porque ele contestava os dogmas da igreja, uma vez que ele desconhecia as tantas diferenças que havia entre os encarnados. E ele dizia: se somos todos filhos de Deus, quais as razões de uns nascerem sadios e perfeitos e outros nascerem doentes e deformados? E na primeira fase da vida dele, ele conviveu com os primeiros indícios de uma mediunidade extremamente extraordinária. E muito deixou ele debilitado, porque ele desconhecia esses fenômenos pelos quais ele infligia, né? E no seu convívio diário, no seu cotidiano, não havia ninguém preparado que pudesse ajudá-lo nessa fase. Então, em 1919, com apenas 14 anos de idade, ele deixou o seu estado natal, no Ceará, foi para a Amazônia. Durante 2 anos, trabalhou na extração de borracha nos seringalhos amazonenses. Enfrentou, além da solidão, os perigos da região, conhecidos de todos nós até hoje, né? E a escassez dos recursos da época. Tendo voltado, portanto, quando ele foi em 1919, a mediunidade dele apareceu sob uma forma bem conturbada para ele, de forma obsessiva. E, portanto, em 1921, Viana de Carvalho, que era presidente da Federação Espírita lá no Estado Verde, do Ceará, foi quem encaminhou o Peixotinho para ser educado mediunicamente, né? E ele passou por um processo de paralisação das pernas durante 6 meses. Foi paralisado. E foi curado através de passes de água fluida, sob a orientação do próprio Viana de Carvalho. E ainda no período da sua juventude, ele passou por um processo de catalepsia e quase foi enterrado vivo em decorrência desse episódio. A catalepsia é um distúrbio que impede o doente de se movimentar. E apesar de continuarem funcionando os sentidos e as funções vitais, porém um pouco desaceleradas. Agora vem o mais preocupante para quem sofre desse mal, né? Segundo o neurocientista Ivan Esquerdo, daqui da URGS, a pessoa fica parecendo uma estátua de cera. Se ela estiver sentada e alguém posicionar o seu braço para cima, ela permanecerá assim enquanto durar o surto. O ataque cataléptico pode durar de minutos a alguns dias. E o que mais aflige quem sofre dessa doença é ver e ouvir tudo o que acontece em volta, sem poder reagir fisicamente. Isso foi um dos males que infligiu o Peixotinho. Em 1926, já no período da sua educação mediúnica, ele se mudou para o Rio de Janeiro, se fixou na cidade de Niterói, e foi quando ele ingressou no Exército Brasileiro,
Com o apoio de seu irmão Raimundo Peixoto, mais velho, portanto, conhecido como Peixotão. Em junho de 1930, ele funda com alguns contemporâneos o Grupo Espírita Pedro, em Macaé, no Rio de Janeiro, para onde ele tinha sido transferido. Pelo fato de ser militar, ele era transferido com bastante frequência. A esposa dele, apelidada por ele como Baby, Benedita Vieira Peixoto, aqui nessa imagem, na fase que era noiva dele. Né? Eles se casaram na cidade de Macaé, no Rio, em 1933, e embora tivessem temperamentos bastante diferentes, eles encontraram os pontos comuns entre eles através dos ideais espíritas. E ela defendia bastante o Peixotinho dos possíveis bajudadores. Né? O pessoal elogiava muito a atividade dele e ela sempre cuidava para que ele não fosse prejudicado por isso. Eles tiveram 9 filhos. Né? Aí nós temos a figura de 8 deles, né? Dos 9, apenas um foi homem, foi o Gilbert. E ausente aí nessa foto, a Araci Peixoto, que desencarnou com 1 ano e 6 meses. Aqui nós temos uma imagem dela. Né? Ela faleceu, como eu disse, com 1 ano e 6 meses, depois de uma gripe que ela teve, acabou se transformando no Vila Mineiro. E ela era extremamente apegada ao pai. Após ela desencarnar, ela passou a frequentar, inclusive, as reuniões mediúnicas que o Peixotinho realizava na sua própria residência. Essa imagem aí foi um desenho pintado durante uma das reuniões ocorridas na casa dele, no dia do aniversário dela. Esse desenho foi pintado por um espírito japonês chamado Tom, que frequentemente desenhava o rosto dos demais espíritos que estavam presentes nessas reuniões mediúnicas. O interessante é que esses desenhos acabavam se materializando. Em 1946 ele foi transferido para o Rio, criou o Centro Espírita André Luiz, junto com alguns contemporâneos da sua época. Posteriormente ele foi transferido para o município de Campos, no Rio, onde fundou o Centro Espírita com o nome da própria filha dele, chamada assim, em novembro de 53. Do Rio, Peixotinho foi transferido para Santos, em 1948, ele frequentava lá o Centro Espírita Ismênia de Jesus. E um pouquinho antes dele se mudar para Santos, ele teve um sonho acalentado de encontrar com Chico Xavier. Né? E muitos outros encontros entre eles acabaram acontecendo. E em Pedro Leopoldo, junto ao Conselho Carinhoso do Chico, eles fizeram várias reuniões de materialização e de tratamento realizadas por eles. Aqui a gente vê um processo de materialização, onde através da cedência do ectoplasma, o espírito da esposa de Isidora dos Santos, então presidente da Federação Espírita de Portugal, quando prestou visita ao Brasil, numa reunião lá no Grupo Espírita Araci. E aí a gente vê bastante liberação de ectoplasma pelos orifícios da boca, das narinas e do Peixotinho. As materializações realizadas por Peixotinho nas cabines tinham por objetivo o tratamento de pessoas necessitadas fisicamente, que já teriam passado por toda a espécie de tratamentos convencionais que não tivessem tido resultados. As reuniões mediúnicas, então, realizadas no Peixotinho, na casa dele, os espíritos frequentadores materializavam, chegando inclusive a tocar nos presentes e vice-versa, ou seja, os presentes podiam tocar nos espíritos. Né? E era comum que houvesse derramamento de flores variadas nessas reuniões. Bezerra de Menezes e André Luiz costumavam aparecer nas reuniões dominicais à tarde. Nina Aroeira e Sheila eram alguns dos espíritos que materializavam nas reuniões, caminhando entre os presentes. Peixotinho era um homem muito doente. Ele tinha crises de asma seríssimas, assim, quase a ponto de desencarnar em vários espíritos. Né? Só que ele sabia que essa doença era extremamente importante para a evolução espiritual dele. E apesar dessa doença bastante grave, ele era alegre, brincalhão, e tinha a consideração de muitos de seus amigos como uma criança grande. Né?
Chico Xavier nutria, porém, um sentimento de pai. Já ouvi dizer, inclusive, que poucas vezes daí para frente alguém pôde perceber o Chico Xavier dando um sorriso dessa magnitude. Eu gostava muito do Peixotinho. O desencarne dele, então, né? Quando o Peixotinho desencarnou, ele estava bastante debilitado, e a Baby, a esposa dele, pegou no colo e disse seus presentes. Né? O passarinho deixou a gaiola, foram isolados. Eu gostaria de chamar a Miraci, nossa colega do grupo, que vai ler um trechinho do grupo do Peixotinho. Peixotinho, ele era tão amoroso que ficou conhecido como o médium do amor. E ele não era só amoroso no centro espírita, ou no quartel, ou extra-lar. Ele era muito amoroso também dentro do lar, com seus filhos, com sua esposa Benedita, que chamava carinhosamente de Baby. E quando ele chegava em casa, ele abraçava, beijava a esposa na frente dos filhos. E ela, muito tímida, envergonhada, que se escondia. E os filhos ficavam rindo. E uma menina, filha dela, disse: mamãe, não fique assim, tão envergonhada. Nós estamos rindo porque nós estamos felizes de ver o grande amor que une vocês. E esse grande amor que ele também tinha no coração se estendeu até o último dia da sua vida física na massa corpórea. Tanto que, à tardinha desse dia, bateram na porta. Era a Coralice, uma velha amiga de Peixotinho. E a Baby então veio atender a porta e disse: Coralice, o Peixotinho não pode te atender. Ele está passando muito mal e está muito enfraquecido, está muito doente. E ele de lá do quarto ouviu. E, com fadiga, disse: Coralice, venha cá. E Coralice entrou. E então, ele prescreveu uma homeopatia, como ele sempre fazia para ela. Só que dessa vez, ele prescreveu uma homeopatia dose única, que as forças dele já não davam mais, apesar de Bezerra de Menezes estar aí intuindo o Peixotinho. E ela se admirou muito, que era uma dose única, e que ele sempre dizia: depois que terminar o medicamento, volte a consultar comigo. E foi por essa razão que ele não pediu para ela voltar, porque ele sabia que era o último dia da sua vida. E então, esse grande amor que ele deixou não somente para a Coralice, mas para todos que ele atendia, externado esse amor pela irmã Sheila, que através dele, das suas energias, materializava-se. E ela então, no último dia da sessão que ele participou, ela disse para todos que a luz da compreensão pudesse sempre abençoar e iluminar os caminhos de todos. Então, quando a dor bater a nossa porta, não vamos esquecer, não vamos revoltar. Vamos fazer como o Peixotinho, porque nada é em vão e nada é por acaso. E Peixotinho sabia que ele tinha uma grande dívida e que ele estava a resgatar através da asma. Segundo Divaldo nos conta nesse livro, Peixotinho, Materialização do Amor. Então Divaldo diz que ele estava resgatando dívidas de uma encarnação que ele tinha sido pirata.
E porque é por essa razão ele sabedor, jamais ele se revoltou. Assim como nós também, meus amores, não devemos nunca nos revoltarmos. Se por acaso a dor bater à nossa porta, é para o nosso próprio benefício, é para que nós possamos evoluir, melhorar, e tenho certeza que numa próxima encarnação todos nos reencontraremos através do amor. Nós vamos falar sobre o Rodolfo Caligares. Nascido na cidade de Americana, São Paulo, em 30 de 10 de 1913, e desencarnou em 15 de 8 de 75, deixando uma memória de trabalho, honradez, idealismo e bondade. Ele não foi médium, foi um escritor e teórico de doutrina de evangelização. Filho de pai italiano e mãe brasileira. Casado e pai de 3 filhos, ingressou na Companhia Paulista de Estradas de Ferro em 29 como praticante de escriturado. Vindo mais tarde a tornar-se professor de português na Escola Senai da Ferrovia de São Paulo, posteriormente seu diretor. Rodolfo Caligares tornou-se espírita aos 21 anos de idade, quando começou a escrever seus artigos e poesias nos jornais de Rio Claro, bem próximo da cidade que ele nasceu, de São Paulo, trabalhando na causa por mais de 4 décadas, entusiasta do Esperanto, divulgando e ensinando o idioma em diversos estabelecimentos de ensino. Ele trabalhou em 2 casas espíritas. Foi diretor fundador do Lar Espírita Espírito Prado, fundando em 64, ocupando o posto de diretor da instituição até sua desencarnação. Ele participou ativamente dos esforços para a unificação das sociedades espíritas que existiam na época no interior de São Paulo e desempenhou a função de União Espírita, desempenhou a função na União Espírita Municipal do Rio Claro, no Conselho Regional por 10 anos. Ele foi autor de 5 livros de cunho evangélico doutrinário, sendo que 4 desses livros faz parte do acervo da fé, do acervo da fé. Sempre doava todos os direitos autorais para as editoras, não tem interesse particular na evolução das obras, colocando a divulgação doutrinária acima de qualquer interesse pessoal. Daí tem 4 livros que ele escreveu, que faz parte do acervo da fé, com uma pincelada em cada um deles. No livro Páginas do Espiritismo Cristão, o princípio da doutrina espírita é a diretriz segura do autor para propiciar ao leitor o melhor entendimento das várias passagens evangélicas. A mensagem do Cristo, à luz da doutrina consoladora, torna-se clara e compreensível nessa obra. Um apanhado dessa obra foi pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. E conforme a espécie das emissões mentais de cada ser, elementos similares se lhe mandarão, acentuando-se as disposições e cooperando com ele em seus esforços ascensionais ou em suas quedas e deslizes, conforme for a energia da vibração. A outra obra é Parábolas Evangélicas, que nessa obra o autor oferece-nos a meditação, seus judiciosos comentários às parábolas do Evangelho. E mais 2 novas, que é as Leis Morais e o Sermão da Montanha. Nas Leis Morais, a obra repleta de respostas e explicações simples e claras, bem objetivo. Esse livro é um precioso objeto de estudo sobre as diretrizes e os caminhos que devemos trilhar em busca da evolução espiritual. E o Sermão da Montanha é a carta magna do cristianismo, como diz o próprio início do livro, isso foi tirado do início do livro, Mateus 5-7, explicado versículo por versículo à luz da doutrina espírita. E esse livro especial, A Vida em Família,
é um livro que retrata bastante o que a gente estuda no nosso grupo de relações familiares. É um livro para todos aqueles que pretendem iniciar uma relação a dois ou que já vivem dentro dos postulados espíritas. Esse livro mostra com muita propriedade a importância do lar estruturado em bases sólidas de amor e respeito para com todos os espíritos que desfrutam desse grupo familiar. Tirando uma parte do livro, é sobretudo a força moral que o pai deve ter sobre o filho, baseada na admiração que ele desperta, por se constituir um modelo digno de ser imitado. Em suma, a verdadeira autoridade jamais se impõe pela violência, é sempre pela admiração que o filho tem com o pai. E mostrando agora o que o Rodolfo Caligari, com as suas ideias como teórico da doutrina espírita e o evangelho, evangelização, peguei uma parte da Sociedade de Beneficência Espírita Bezerra de Menezes, que usou publicação Mensageiro, na edição 43 de julho de 2012, fez referência ao nosso autor. Mais ou menos aquilo que estava nas transferências anteriores é o que está escrito ali, e enunciando também as obras que ele fez. Essa última, Vida em Família, ela não é da FEB, ela é do Instituto de Difusão Espírita de Araras, São Paulo, que fica perto da cidade que ele nasceu. Também para ilustrar que suas ideias e suas teorias são aplicadas em outros grupos familiares de estudo da família, tem a Confederação Espírita Colombiana, que no seu programa espírita de workshop, de oficina de pais de família, utiliza como parte de seu desenvolvimento de trabalho vários autores, e um deles é o Rodolfo Caligari. Então, um exemplo de plano de trabalho que eles fazem lá, estudo das relações entre pais, que são esposo e esposa, né? Eles trabalham com o livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligari. A relação entre pais e filhos também trabalha com o livro Família, do Rodolfo Caligari, Bases para uma Boa Educação. As relações entre irmãos, que também muito resgate acontece entre os irmãos, né? Trabalham com o livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligari. E em cada grupo que eles trabalham lá, tem um desenvolvimento de 45 minutos de jogar, tal, sempre com base da bibliografia do Rodolfo Caligari e outros também. Essa parte da bibliografia é interessante, que olha só, Joana de Anjos é utilizado como material para estudo, Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Allan Kardec e o Rodolfo Caligari, para ressaltar a importância do autor para esses estudos de família. Tem um outro estudo que também é baseado no Rodolfo Caligari, que é na Central Espírita Mexicana, da família. Lá ele fala que meios como TV, internet, rádio, jornal, meios impressos, que todo momento brindam informações sobre acontecimentos delitivos, que colocam que são acontecimentos ruins. Basta a gente ver o jornal, que é só a página policial, etc. E aonde que deve atuar? Sempre no núcleo familiar, que é o primeiro núcleo que quando o espírito encarna na Terra, ele começa a atuar na família. Por isso que a família tem que ser muito bem estruturada, para preparar ele para a vida. Né? Uma coisa que Rodolfo Caligari fala na vida de família é que é no lar onde os filhos precisam ser educados e instruídos nas virtudes morais, que lhe permita fielmente cumprir o nobre propósito da existência. Se no lar os pais chegam a falhar nos deveres para com a criança, muito provavelmente a criança irá falhar também nos seus deveres para consigo mesmo, para com a família, a sociedade, para com Deus. Tirado do livro A Vida em Família. E esse material da família, da Central Espírita do México, é quase teórica de tudo que é fundamental, o fundamento da família e seu postulado. Poderíamos dizer que seria a junção do que diz a psicologia com a lei do amor através do espiritismo. É isso aí.
Cecília Rocha, nós escolhemos, na verdade eu, né, escolhi, porque é uma personagem fundamental para o trabalho de evangelização, que é o trabalho que eu e muitos aqui se dedicam à evangelização infanto-juvenil. Então, talvez muitas pessoas aqui não tenham ouvido falar de Cecília Rocha, e nós achamos importante conhecer essa nossa personagem, gaúcha, que foi fundamental, uma missionária mesmo, na questão da evangelização infanto-juvenil. E nós, criativamente, fizemos um jornal começando com a notícia do falecimento dela. Então, a nossa apresentação vai ser começando a notícia, o jornal vai dar a notícia do falecimento da Retornou ao mundo espiritual na madrugada de 5 de novembro, no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Santa Marta, no Distrito Federal, a confreira Cecília Rocha, aos 93 anos de idade. Cecília Rocha nasceu em Porto Alegre em 21 de maio de 1919, no ano após o armistício de paz da Primeira Grande Guerra Mundial. Portanto, uma tarefa de luz. Desde a infância passou a viver na capital gaúcha, onde seus pais, José Rocha e Carmen Rocha, e os irmãos Otávio, Alberto, Mário e Fernando fixaram residência. Em Porto Alegre, concluiu o ensino fundamental, seguido do curso secundário de magistério e o de pedagogia, com especialização em administração escolar. Em 1940, foi nomeada para o Magistério Público do Rio Grande do Sul, atuando inicialmente no interior do estado. Cecília imprimia nas escolas que dirigia um trabalho administrativo e pedagógico que se destacava pela organização e progresso. Estimulava a comunidade escolar a integrar-se com as famílias e com as demais instituições da localidade onde estava inserida, promovendo atividades culturais e cívicas de alto significado para todos. O espaço físico das escolas, sob direção de Cecília, passava constantemente por transformações, pois ela não media esforços para melhorar as instalações escolares, desde as salas de aula até o jardim e a horta. Exerceu um magistério de escolas de ensino fundamental, públicas e particulares, no interior e na capital do Rio Grande do Sul, até a sua aposentadoria, após mais de 30 anos dedicados à profissão. No ano de 1957, Cecília Rocha estava em plena atividade no movimento espírita do seu estado, atuando como evangelizadora. Neste mesmo ano, passou a dirigir a escola primária do Instituto Espírita Amigo Germano, voltado à alfabetização de crianças carentes. Em 1958, participa da confraternização de mocidades espíritas do norte e nordeste do Brasil, ocorrida em Teresina, Piauí. Oportunidade que conhece Divaldo Pereira Franco, a quem dedicou amizade até o final dos seus dias no plano físico. Em 1960, Cecília transfere residência temporária para a Mansão do Caminho, obra social espírita sediada em Salvador, Bahia, por 10 meses, em atendimento ao convite que Edivaldo lhe fizera de prestar orientações pedagógicas à escola primária ali existente. Durante este período, atuou como verdadeira missionária da educação espírita, com devotamento e abnegação, em favor do ideal. Sua jovialidade e conhecimentos técnicos cativaram a todos, contribuindo pedagogicamente para melhorar a educação das crianças internas da casa, ensinando canto, jogral, coral, teatro e, sobretudo, disciplina, baseada sempre na codificação espírita. Segundo Divaldo,
quando conheceu Cecília Rocha, o mesmo teve a oportunidade de contatar o espírito Francisco Spinelli, que a acompanhava, inspirando-a no desenvolvimento das tarefas a que entregara a preciosa existência. O nobre mentor informou-lhe naquele momento de que se tratava de alguém comprometida com o labor missionário de iluminação das consciências infantos juvenis à luz do espiritismo. O médium baiano ficou muito impressionado com a simplicidade e o devotamento da querida amiga, estabelecendo vínculos de grande afeição e respeito a partir de então, entendendo a alta gravidade do ministério dessa tarefeira, a seriedade com que exercia sua relação profunda com as entidades venerandas que administram o movimento espírita no Brasil. Cecília e sua cunhada Tina Rocha, em face de serem educadoras exemplares, tornaram-se pioneiras no trabalho de evangelização infanto-juvenil, embora outros já o viessem realizando também. Elas ofereceram um contributo da psicologia infantil, da pedagogia contemporânea, desde aquela época, criando textos, histórias, canções, nas quais eram introduzidos os ensinamentos do Espiritismo, perfeitamente ajustados aos interesses das faixas etárias a que se destinavam. Durante a década de 70, Cecília atuou na direção de instituições em Porto Alegre, como a Associação Educacional Mahatma Gandhi e Escola Primária do Lar dos Pequenos de Jesus, atendendo crianças carentes e portadoras de necessidades especiais. Nessa ocasião, cursou com destaque a Faculdade de Educação Porto-Alegrense, concluindo em 1976 curso de licenciatura plena em Pedagogia, com especialização em Administração Escolar. Em julho de 1980, já aposentada, Cecília fixa residência em Brasília, por solicitação do presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Tessen, passando a integrar a diretoria da FEB, onde exerceu os cargos de diretora entre 1980 e 1982 e de vice-presidente de 1983 até março de 2012. Por 31 anos, a nobre confreira se dedicou à organização e desenvolvimento da área de estudo, no campo experimental da FEB e do movimento espírita federativo, sobretudo no que diz respeito à implantação e aperfeiçoamento das escolas de evangelização infanto-juvenil e estudo doutrinário para adultos. Participou da elaboração e da implementação das campanhas de evangelização espírita infanto-juvenil, no início juntamente com Maria Cecília Paiva, e do estudo sistematizado da doutrina espírita. Promoveu inúmeros cursos e seminários de treinamento nestas duas áreas, em todo o país e no exterior. Foi coordenadora da área do ESD, das comissões regionais do CFN da FEB. Coordenou a atividade educacional da FEB em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Escreveu e organizou livros infantis, bem como a obra Pelos Caminhos da Evangelização. No ano de 2009, a editora da FEBS lançou a obra A Missão e os Missionários, de Gladys Pederson de Oliveira, focalizando a figura de Cecília Rocha mergulhada na ação evangelizadora de corpo e alma, isto é, de mente e coração, resgatando todo o seu esforço em prol da evangelização da criança e do jovem. Cecília atuou na área da evangelização de novas gerações desde 1951, sempre buscando atualizar metodologias e estratégias, resguardando o conteúdo evangélico espírita, que é a linha mestra da atividade. Entre muitas qualidades do seu caráter, destaca-se a sua fidelidade ao espiritismo, posto acima dos interesses pessoais e das afeições humanas. A sua sinceridade, feita de lealdade e amor pela causa,
era um dos belos valores do seu comportamento. A sua renúncia à família, aos afetos, às comodidades, viajando de um lado para o outro, no Brasil e no exterior, nos dias que se foram muito difíceis e preconceituosos, diversos os atuais, dizem da grandeza do espírito que ela é. A bondade, a gentileza, o carinho para com todos são outros dos valores que possuía. A FEB prestou homenagem a Cecília Rocha durante o ano de 2012, em seminário realizado em junho, e nas comemorações dos 35 anos da campanha permanente da evangelização espírita infanto-juvenil em junho. Nas duas oportunidades, Cecília não pôde comparecer, em virtude de imprevistos em sua saúde. A irmã Cecília Rocha, respeitada obreira espírita, rogamos a Deus e a Jesus bênçãos de paz durante o seu retorno à pátria espiritual e registramos as homenagens da Federação Espírita Brasileira. O velório será amanhã, dia 6 de 12 de 2012, das 7 horas às 8h30, no cemitério Campo da Esperança, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal. Diz que nada é por acaso, né? Quando eu estou afastada da evangelização, acho que a Jana reservou esse. Desse seu livro, Pelos Caminhos da Evangelização, extraímos a seguinte mensagem. Caros evangelizadores, fomos convocados a realizar uma obra específica no campo do bem, cujo mestre e responsável maior pela sua execução coloca ao nosso alcance os recursos necessários, respeitando, porém, a nossa disposição de agir. São poucos, por hora, os que dispõem à ação, mas já aprendemos com Jesus a lição do fermento que é capaz de levedar a massa toda. Sejamos o fermento pela força da nossa convicção e da nossa certeza na excelência da tarefa a que nos propomos. Outros se juntarão a nós, se dermos o exemplo da perseverança e da fidelidade aos princípios estabelecidos para este trabalho pelo Cristo de Deus. O nosso exemplo pode arrastar multidões pela força que lhe é intrínseca, pelos objetivos que norteiam a tarefa. Quem caminha rumo à espiritualização, com certeza não caminha só, mas em boa companhia. Quem não desiste no meio do caminho, encoraja os que o acompanham a prosseguir, colaborando para que a caravana não se enfraqueça e siga unida até o fim. Perseverar no trabalho anônimo e produtivo, que não recebe os aplausos do mundo, porque não fica na evidência social, é dar testemunho de alta compreensão dos planos de Jesus, relativos à nossa melhoria espiritual. A tarefa de evangelização da criança e do jovem é um desses trabalhos. Plantar na mente e nos sentimentos da nossa geração, da nova geração, a semente de uma sociedade altruísta é investir no futuro com apreciáveis possibilidades de êxito. Para tanto, necessita o evangelizador estar convencido da importância e do alcance do seu trabalho, condição sem a qual não terá forças suficientes para enfrentar os obstáculos de várias naturezas, que comumente se antepõem às nobres realizações. Fortificado no seu ideal, poderá o evangelizador cumprir tarefa sócio-espiritual de grande valia e motivar com seu exemplo aqueles que, embora indecisos, se inclinam a seguir um bom modelo. Cecília Rocha, Pelos Caminhos da Evangelização. Obrigada. Meus amados irmãos, que a paz do Senhor continue conosco
no hoje e no sempre de nossas vidas. Bom, nosso grupo é sobre Jerônimo Mendonça. Então ele era conhecido como Gigante Deitado. Por quê? Porque ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939. Ele teve seu primeiro contato com a doutrina espírita aos 15 anos, após a morte da avó. Aos 16, ele começou a sentir fortes dores nas articulações, tendo diagnóstico de artrite reumatoide. E aí foi isso que manteve ele em cama durante muitos anos. Dentre as instituições que fundou, como creches, Jerônimo fundou também os Centros Espíritas, Saíra de Jesus, Manuel Augusto da Silva, Lar Espírita do Povo, e escreveu vários livros. Os amálgamas das paixões, que não conseguiu dominá-las, refreá-las, erradicá-las do seu próprio eu. E vemos aí a sociedade humana agitada, conturbada, pelo procedimento heterogêneo do comportamento humano, que nos faz às vezes estarrecidos e até descrentes. Nessa hora, pois, de mutações, de mudanças imprescindíveis à felicidade do mundo, nessa hora em que o sonho está sendo venerado, nessa hora de valores seletivos do planeta, erupções, terremotos, acidentes de grandes portes, nessa hora em que a sociedade sofre a vergasta de muitas provações, na hora dos assuntos aparentemente impiedosos, de uma mão poderosa que nos domina e nos governa, a doutrina espírita responde, esclarece, explica, consola, elucida os problemas do ser e do destino, nos dando serenidade para compreendermos que estamos vivendo um momento de transição importante do planeta. Devido à doença dele, ele viajou todo o Brasil dando palestras daquela forma como apareceu. Então, em uma dessas palestras dele, um jornalista pediu que ele definisse o que era felicidade. E Jerônimo pensou um pouco e respondeu: olha, amigo, para mim, que sou há tantos anos deitado, a felicidade seria apenas tentar conseguir virar de bruços. E após essa entrevista, uma senhora o procurou na cidade e ela estava muito triste. Ela relatou que ela tinha uma vida muito boa, consideravelmente boa de financeiras. E aí ela foi lá procurar Jerônimo para que ele desse alguma explicação para ela do que ela poderia fazer. E ela disse: não precisa me dar explicação nenhuma, porque após estiver nessa cama, eu descobri que eu posso rir, posso caminhar, posso correr, posso saltar e posso principalmente virar de bruços. Então eu acabo de descobrir a minha felicidade. No momento que ela saiu, Jerônimo ficou refletindo, sobre esse acontecimento. E aí, das profundezas do seu ser, que estava recebendo conforme suas obras, ele afirmou que o ensinamento dele e a sua missão seria essa, de trazer o humor para as pessoas e mostrar o quanto tu pode ser feliz nos pequenos detalhes da vida. Referiu a pressão alterada e o médico nos aconselhou não sair. A situação era grave. E nós pedimos a um amigo que fosse nos substituir nessa palestra. E ele foi. E teve um acidente grave. O carro capotou. Ele quase desencarnou. Na hora ele abriu o porta-luva do carro, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele perigo tão difícil. O Evangelho é aberto na leitura de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele nos revelou da primeira oportunidade
de carvalho eu estou prestando. Eu não sei qual acidente foi maior, o carro ou o impacto que eu tive, quando o Evangelho me mostrou que eu não era um homem de bem, que se eu fosse eu teria morrido. Então o que é que eu devo fazer? Trabalhar. E quando se fala em trabalhar, meus irmãos, e servir, a alma estremece. Então, um trecho de uma frase dele é que, seja qual for a situação, não há o que lamentar, pois todos estamos em processo de aprendizado valiosos, que não merecem ser desperdiçados nem lamentados. Jerônimo Mendonça. O grupo do Bruno